Olá pessoal, meu nome é Marlon Ricardo e conforme prometido eu tô aqui para falar para vocês sobre técnicas de realização de prova. Se por acaso você não viu meu vídeo com técnicas de estudo, eu vou colocar o link para vocês aqui, você clica e assiste ele antes desse vídeo de técnicas de prova, porque logicamente antes você estuda, depois você realiza o seu concurso. E para você realizar uma prova, primeiro você tem que passar pelo momento anterior àquela prova. Então, antes da prova, você vai primeiro descansar. A sua noite de sono antes da prova tem que ser muito bem dormida. Limpe a sua mente e durma tranquilamente, porque você precisa estar com a sua cabeça completamente descansada para você poder fazer uma prova decente. E para você conseguir limpar a sua mente, primeiro você tem que automaticamente já ter estudado antes, para que você esteja o máximo de autoconfiante possível. E, além disso, você tem que saber o local da sua prova, você tem que saber que documentos que você tem que levar, você tem que saber quais canetas que você pode usar, se a caneta tem que ser transparente, se tem que ser só preta. Você tem que saber onde é e quanto tempo costuma demorar para chegar na sua prova. Então, pessoal, antes do dia da prova, faça o percurso da sua casa até o local da prova para você ter uma noção. Faz um percurso nesse horário e sempre pondera que vai ter mais milhares de pessoas indo para aquele mesmo lugar ao mesmo tempo para fazer aquela prova. Então, se o percurso demorou meia hora, você coloca uma hora para você sair de casa com uma hora de antecedência para você não correr nenhum risco de atraso. Verifique horário de realização da prova, local da prova, se o seu nome realmente está na lista de inscritos, pegue a sua folha de inscrição, verifique quais materiais você tem que usar e quais documentos você tem que ter. Também já separe a água que você quer levar e as coisas que você vai levar para comer no dia da sua prova e vá preparado. Com tudo isso tirado da sua cabeça, você vai dormir muito mais tranquilo e você precisa dessa noite de sono. Aí nós vamos para o início da prova. Quando você for começar, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é se concentrar. Então você tem que sentar na frente da sua prova, olhar para ela e começar a se concentrar e apagar de tudo ao seu redor. Em segundo lugar, você vai começar a responder sua prova pelas questões mais fáceis. É mais que natural que numa prova de 4, 5, 3 horas você se canse muito quando você estiver fazendo essa prova. Tem toda a pressão psicológica, toda a pressão que você está fazendo em si mesmo para você conseguir alcançar aquele objetivo. Aquela é a prova da sua vida. Então, comece pelas questões mais fáceis. Digo isso porque você tem uma chance muito grande de ter uma redução da sua atenção conforme você fique cansado estando realizando a prova. Então, se vai reduzir sua atenção, você não pode, de forma alguma, correr o risco de errar uma questão que você sabe, que você tem certeza, por falta de atenção. Evitar que você no final da prova olhe e fale: nossa, mas eu sabia essa questão aqui, eu só não vi essa parte. Então você, começando pelas mais fáceis, você vai fazer as mais fáceis com a cabeça mais limpa e você é uma questão que é fácil, que você tem certeza que você vai responder e você vai acertar. Quando você for indo para as mais difíceis, você já vai ficando cansado, a atenção vai diminuir um pouco, mas nós já estamos em uma questão que você tinha pouca chance de acertar. Não corra o risco de errar uma questão que você vai acertar com certeza por uma questão de falta de atenção. Você sabe que num concurso público, uma questão pode te tirar da aprovação para a reprovação. Então, na prova, você vai se concentrar e começar sempre pelas questões mais fáceis. Ainda no meio da prova, você tem que ter um controle absoluto de tempo, pessoal. Porque antes da sua prova, você já tem que saber quanto tempo é o máximo que você pode demorar em cada questão. Por quê, pessoal? Porque você vai ter que pegar antes da sua prova, verificar quanto tempo que essa prova vai ter e quantas questões você vai ter que responder. Com esses dados, vamos supor que seja uma prova de 200 questões que será realizada em 4 horas. Então, 4 horas, 200 questões. Como que você vai fazer a conta? Você vai tirar das 4 horas 30 minutos, que é o tempo que você vai deixar guardado exclusivamente para lançar suas questões no gabarito. Então, tirou das 4 horas 30 minutos, nos sobrou 3 horas e meia. E depois vai tirar mais 10 ou 20 minutos. Eu recomendo que você tire 10 minutos em 2 intervalos de 5, mais 10 minutos que você vai colocar de intervalo de descanso durante sua prova, que é aquele período em que você vai tomar água e você vai no banheiro para espairecer um pouco mais. Então, tirando esses 30 minutos e tirando esses 10 minutos, te sobrou 3 horas e 20 minutos. Matemática não é meu forte, mas eu creio que tenha sobrado 3 horas e 20 minutos. Para você saber quanto tempo você vai ter em cada questão, você vai transformar essas 3 horas e 20 minutos em minutos e vai dividir esse número pelo número de questões. Vamos supor que você tenha 2 minutos e meio para realizar cada questão.
Então você já sabe o tempo que você vai ter. Ao terminar uma matéria, você já tem uma noção de tempo para saber quanto tempo que você tem. Isso tem que ser feito para evitar que você chegue no fim do tempo e não tenha terminado a sua prova. Se por acaso você estiver demorando muito mais do que o tempo que você determinou para realizar aquela questão, você pula, vai para a próxima e volta naquela só se sobrar tempo no final. Não fique perdendo tempo com questões que você não sabe responder. Deixe aquele limite de tempo, chegou muito perto daquele limite, você não conseguiu, passa para a próxima. Com certeza você vai ter uma compensação desse tempo. Vai chegar lá na frente e você vai poder voltar e fazer aquela questão. Esse controle de tempo é fundamental. Pegue o tempo, descontar o tempo de gabarito e descontar o tempo de descanso e coloque esse tempo dividido pelo número de questões e você vai saber quantos minutos você tem para fazer cada questão. Como eu acabei de falar, você tem que ter um tempo de descanso na sua prova. Então você pega ou 10 minutos de descanso no meio da realização da prova ou 5 minutos intercalados. Pega uns 5 minutos ali no meio para o começo, assim que terminar a primeira ou a segunda matéria e 5 minutos mais para o final. Pegue esse tempo de descanso. É o tempo em que você vai abrir a sua comida e vai comer, que você vai tomar um gole de água e que você vai no banheiro para você limpar um pouco a sua mente daquilo que você está fazendo. O descanso também é fundamental. E por último, sempre vão ter questões que você não sabe responder. Sempre, pessoal. Sempre vai ter uma ou duas questões, ou 10 ou 15 questões na sua prova que você não faz ideia de como é que responde. É natural, por mais que você estude, você não vai conseguir prever tudo que o examinador vai colocar e você não vai conseguir estudar tudo de todas as matérias. Então você sempre vai estar correndo esse risco. Para essas questões, você tem que chutar. Só que você não pode chutar de forma nenhuma de maneira aleatória. Ah, eu vou colocar tudo D, eu vou colocar tudo C, porque você vai acabar se ferrando. Como que você vai chutar? A primeira coisa que você vai fazer, você vai eliminar as absurdas. Sempre numa questão, cara, vai ter uma questão absurda. A questão, às vezes, ela mistura matérias. Então, você vai olhar aquela questão e você vai ver que tem uma questão absurda. Obrigatoriamente, toda questão tem uma questão absurda. Então, você vai olhar a questão, ver as alternativas. Você já vai eliminar aquela alternativa que é completamente absurda. Se forem 4 alternativas, você já ficou só com 3, aumentou em muito a sua chance de acertar o seu chute. Assim que você eliminar as absurdas, você vai olhar para um tipo de palavra muito específica. As palavras inclusivas ou exclusivas. Sempre, nunca, todos, em todas as possibilidades. Isso normalmente quer dizer que a questão esteja errada. Isso eu estou falando em direito, pessoal, para os cursos de direito, porque no direito dificilmente tem alguma coisa que é sempre assim, alguma coisa que nunca vai ser assim. Normalmente tem uma exceção. Então, se você já eliminou a sua lá, que é absurda, e tem uma palavra que tem uma lá que tem sempre ou que tem nunca, você já elimina aquela circunstância. Estamos falando de chute. Então, a possibilidade dela estar errada é muito grande. Elimine aquelas que são exclusivas e inclusivas. Assim que você eliminar as exclusivas e as inclusivas, você vai olhar aquelas matérias que são politicamente corretas. Matérias politicamente corretas normalmente têm respostas politicamente corretas. Então, se você está dentro de uma matéria de direito do consumidor, se você está dentro de uma matéria de estatuto do idoso, está dentro de uma matéria de estatuto da criança e do adolescente, por exemplo, se por acaso, numa matéria de ECA, estatuto da criança e do adolescente, tem uma questão e de todas as alternativas só tem uma que seja a favor da criança e do adolescente, você vai naquela que é a favor da criança e do adolescente. Pegue o contexto da matéria. O ECA protege a criança e o adolescente, o Estatuto do Idoso protege o idoso e o consumidor é defendido pelo Estatuto do Consumidor. Então veja aquela das respostas que mais protege o consumidor e tente marcar aquela resposta. E por último, se nada disso funcionou, não perca as esperanças, você ainda tem mais uma possibilidade. Essa possibilidade é a fotografia do gabarito. Normalmente, os gabaritos eles têm o mesmo número de alternativas A, o mesmo número de alternativas B, o mesmo número de alternativas C e o mesmo número de alternativas E. Então você vai fazer uma conta no seu gabarito de quantas A você marcou, quantas B e quantas C e vai depois fazer o lançamento de acordo com aquelas circunstâncias que estão com menos respostas. Da mesma forma, certo e errado. Eu não recomendo que você em uma prova da CESP chute de forma alguma, porque uma errada anula uma certa. Então o seu risco de perder uma questão que você sabe por um chute é muito grande. Então é melhor deixar em branco e
acertar só o que você sabe é muito melhor. Só que existem outras provas que são de certo ou errado e que não necessariamente anulam uma certa. Nas provas de certo e errado também tem a mesma coisa. Normalmente uma prova que tem 200 questões, ela vai ter 100 questões certas e 100 questões erradas. Então, em último caso, se você não sabe mais como chutar e você não quer chutar aleatório, faça uma análise do seu gabarito. Aí você vai ver as questões que você tem certeza, fazer um somatório de quantas existem em cada alternativa e vai lançar a resposta daquelas que você vai chutar nas alternativas que estão com menos respostas. Pessoal, essas são técnicas muito simples de você realizar a sua prova. Espero que isso te ajude a alcançar o seu objetivo. O seu objetivo sempre vai ser também o meu objetivo. Então que você tenha muita sorte, que você consiga passar na sua prova e não esquece de comentar aqui embaixo se você foi aprovado, se você foi bem, se isso aqui foi útil para você, se você achou isso aqui inútil, tem alguma crítica, alguma sugestão, eu estou aberto a críticas e sugestões. Aqui do lado eu coloquei para vocês 3 vídeos, um vídeo do nosso canal, um vídeo do canal Direito em 60 segundos e um vídeo do canal Desenhando Direito para você continuar estudando. Se você gostou desse vídeo, está vendo ele no Facebook ou está vendo ele aqui no próprio YouTube, não esquece de curtir aqui embaixo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, marca aquele teu amigo que está estudando, porque para ele pode ser útil também. Tem muita gente que chega na prova sem nem saber como vai começar, e isso aqui pode te ajudar muito a você não passar do tempo da sua prova e também a você chegar no final e você não saber como chutar e você conseguir chutar uma questão, e quem sabe uma questão que você chutou certo pode te fazer ser aprovado ou ser reprovado se você chutou errado. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e marcar aquele teu amigo que está estudando. Comentários aqui embaixo são disponíveis para você escrever o que você bem entender. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês e costumo responder a maioria deles. Obrigado mesmo por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. No nosso canal nós temos, além de aulas desse tipo, nós temos aulas de matéria de direito penal, nós temos questões respondidas e temos paródias também. Se você gostou, se inscreve no canal e até a próxima.